Hoje nós temos aí como convidadas, né, para a nossa apresentação de hoje, para iniciar o eixo Gênero e Movimentos Sociais. Nós, no primeiro semestre, o grupo Liliths trouxe, então, convidados para falar de gênero e religião, e nesse segundo eixo, nesse segundo momento, nós vamos falar de gênero e movimentos sociais, e vamos começar, então, com as convidadas de hoje, que são as representantes do coletivo Mães de Manguinhos, que está aqui na pessoa da Ana Paula Oliveira, da Patrícia Oliveira e da Cíntia Rodrigues, né, que são, então, as três mães que estão aqui representando, então, o movimento Mães de Manguinhos. Vamos ocupar aqui nosso espaço, né, nosso lugar de fala, que muitas vezes fica, né, em oculto, invisibilizado, e para a gente é muito importante. Boa tarde a todas. Eu quero agradecer muito, né, o convite para estar aqui hoje. Meu nome é Ana Paula Oliveira, eu sou a mãe do Jonathan. O Jonathan, ele tinha 19 anos de idade quando foi assassinado, né, na unidade de polícia pacificadora, aqui em Manguinhos. Manguinhos é a favela onde eu moro. Manguinhos é uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, né? E o meu filho, ele foi assassinado em 2014. Naquele momento eu achei que eu fosse morrer, né? Eu não sabia o que eu iria fazer, né? E aí eu contei, né, com a ajuda, com o apoio da própria favela, né, dos meus familiares e da favela. E eu encontrei forças na luta, né? Eu encontrei forças na luta. Eu muito me perguntava por que a polícia tinha feito aquilo com meu filho. Meu filho tinha apenas saído de casa com a namorada, ido levar a namorada dele em casa. Na volta, ele já estava ponto 40 nas costas. Meu filho não retornou para casa, numa tarde de quarta-feira. E aí, quando eu tive o apoio, foi de outras mulheres, sabe? Eu tive apoio de outras mulheres. E uma dessas mulheres é a minha irmã, Patrícia, que está aqui com a gente na live. Então, e aí a Patrícia é essa mulher que foi uma das responsáveis para que o movimento, né, acontecesse, o movimento das Mães de Manguinhos fosse construído, né, porque é ela que me apresenta para Fátima Pinho, que é a outra fundadora do movimento, que também teve o filho assassinado, e foi uma das testemunhas do assassinato do meu filho, e é aí que a gente se conhece. Então, quando a gente fala dessa questão de gênero, é muito isso, né? Geralmente são as mulheres que se apoiam, né? Que se ajudam, que se dão forças. E o movimento das Mães de Manguinhos, ele nasce após o assassinato do Jonathan, muito por essa necessidade, porque quando a polícia mata dentro de uma favela, ela apenas não mata o corpo, né? Aquele corpo que é um corpo que muitas vezes é dito indesejável para a sociedade. Por uma sociedade onde nós vivemos, que nós sabemos, sim, que é uma sociedade racista, onde os corpos negros, infelizmente, são invisibilizados, onde as políticas públicas não nos atendem, né? E a única política pública que nós conhecemos é essa política pública de segurança, que é uma política de extermínio, é uma política voltada para o genocídio da favela, né, dos corpos negros que ali se encontram. E aí, mas eu só consigo ter a dimensão disso tudo, só consigo ter esse entendimento a partir do momento que eu saio de Manguinhos, muito com a necessidade de gritar, de botar minha dor para fora. Eu saio de Manguinhos ao encontro de outras mães, né, outros familiares, e eu encontro essas mulheres, eu me vejo nelas, porque eram todas mulheres negras, moradoras de favelas,
com as fotos dos seus filhos estampadas nas camisas, e quando eu olho para esses meninos também, eram jovens negros, meninos negros de favela. Então, assim, e assim, a necessidade que eu sinto naquele momento é de abraçar e de acolher essas mães. Da mesma forma que eu fui acolhida em Manguinhos pelos moradores, por outras mulheres, eu senti essa necessidade, sabe? Não só de gritar a minha dor, de botar para fora, mas também de acolher, de alguma forma acolher essas outras mulheres, esses outros familiares. E o coletivo, um dos principais intuitos do coletivo das Mães de Manguinhos é esse, né? Além de lutar por memória, por verdade, por justiça, é uma luta pela vida. E a gente tem visto muitas mães de vítimas da violência do Estado adoecendo, morrendo, né? Sem conseguir colocar essa dor para fora, sem conseguir ver a justiça acontecer. E é um pouco isso, né? Depois eu vou dar a voz para as outras meninas. Um pouco mais para frente a gente, quem tiver alguma pergunta, né, pode me fazer. Mas são 7 anos, já se passaram, né, desde o assassinato do meu filho. Nenhuma justiça foi feita até agora. Geralmente, quando eu vou acolher alguma mãe, né, de perda recente do filho, e elas me perguntam, e o policial que matou seu filho já foi preso, né? Pagou pelo que fez, né? Eu costumo falar para elas que a justiça somos nós, né? Que nós estamos fazendo justiça cada vez que a gente consegue se levantar, né? Estampar a foto do nosso filho no peito com orgulho, ocupar espaços de fala, né? E a gente vai fazendo a justiça do jeito que a gente pode, né? Sem deixar esquecer o que fizeram com os nossos filhos. E é isso, e por conta disso, muitas vezes a gente é colocada como mulheres fortes, mulheres corajosas, mas a gente não teve outra opção, sabe? Eu sempre falo que a luta, ela tem me salvado, porque eu acho que se eu não tivesse nessa luta, eu acho que eu já teria morrido, sabe? Sufocada com essa dor, que é uma dor que não dá nem para descrever, a dor da perda de um filho por uma violência, de uma forma tão brutal, tão inesperada, sabe? Tão injusta. E o pior de tudo é a gente ter que reviver isso todos os dias, porque todo dia tem uma mulher preta, moradora de favela, chorando por um filho que foi arrancado do seu convívio, do seio da sua família, né? E a gente que não é fácil ser mulher num país machista, né? Num país classista, desigual, tão desigual como o Brasil, tão preconceituoso, e é ainda mais difícil para nós, que somos mulheres negras, né? Que somos colocados como esses corpos indesejáveis, né? Moradoras de favela. Então, fica muito mais difícil ainda. Mas nós seguimos aí, uma cuidando da outra, seguimos resistindo e seguimos aí com os nossos corpos desobedientes, ocupando os lugares e ocupando os espaços, em nome dos nossos filhos, em nome dos nossos ancestrais, porque essa luta não é de agora, é uma luta que já vem de muito tempo, né? Muita gente sofreu, morreu, para que nós estivéssemos aqui hoje, resistindo, né? As mulheres negras, o povo negro. E a gente tem que continuar nessa luta por todos os outros, por todas as outras vidas, por todos os nossos. E é um pouquinho disso que eu tenho para dizer aqui. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, ótimo. Agora nós passamos para a Patrícia? Pode ser a Cíntia.
Cíntia, pode Cíntia? falar. Abre aí o seu vídeo, já está com o áudio ligado. Ai, Muito bem, já aprendeu agora, Cíntia. Já está craque agora. acho que é boa noite já, né? Não sei a hora, não. Então, boa noite. Meu nome é Cíntia Cristina, tá? Tenho 47 anos, sou da comunidade de Manguinhos. Perdi 2 filhos. O mais velho, ele usava droga, entendeu? Aí foi sair para fazer besteira na rua, entendeu? A polícia pegou ele, fez covardia, entendeu? Eu morava em Campo Grande. Aí minha sobrinha me ligou falando que ele tinha sumido. Aí ela foi na 21, deu o documento dele, ele se encontrava já morto lá no Miguel Couto. Aí vim, né? Eles falaram que ele não tinha marca de tiro, entendeu? Mas ele estava todo machucado, que bateram nele, entendeu? E essa droga loló, diz que usa, né? Aí bater a cabeça já viu, né? Aí perdi ele, ele tinha 22 anos, né? Fez 6 anos agora que ele morreu, 6 ou 7, por aí. Depois eu perdi o Júlio César, 17 anos. Ele foi assassinado aqui em Manguinhos mesmo, dia 25 de setembro, entendeu? Um tiro. Os policiais não deixou socorrer ele, entendeu? Fui até perto para socorrer ele, a vizinha gritou que ele tinha sido baleado, só que eles não deixaram eu passar. Deram até tiro, eu voltei. Meus familiares, alguns amigos daqui de Manguinhos foram também, mas eles não deixaram a gente passar. Então, agora estou com 4 filhos, mas a perda dos meus filhos dói demais, demais mesmo. Entendeu? Eu sinto muita falta deles. Eles dormiam do lado assim, da minha cama, entendeu? Então dói muito. E a gente vai levando, entendeu? Isso é com essa violência que eles fazem mesmo. A gente sofre, mora em favela, eles pensam que a gente somos animais, tratam a gente como um bicho, entendeu? Xinga. Uma vez mesmo eles entraram aqui na minha casa, me agrediram, com meus 4 filhos aqui dentro, entendeu? Botou minha filha lá de fora, entendeu? Ainda me xingaram, ganhou uma cotovelada no rosto. E é isso. Estou nervosa. Não precisa ficar nervosa, Cíntia. Não precisa ficar... Obrigada pelo teu depoimento, Cíntia, tá? Muito obrigada. Depois a gente vai, talvez, fazer algumas perguntas. Se tu se sentir à vontade para responder, tu pode responder. Se não quiser, também não precisa. Tá bom? Tá bom. Vamos aqui, Cíntia. Tá bom. Mas sinta-se abraçada, Cíntia, um depoimento muito forte mesmo, a gente fica bem mexido. Fica mas é preciso esses espaços, né, de compartilhar, de falar, né, de colocar, né, ter essa questão de visibilidade, né, então acho que é importante também, né, tanto para nós ouvir que é uma realidade tão diferente da nossa, né, assim, que às vezes a gente fica meio muito distante, né, e a gente escuta muito pouco isso nos meios de comunicação, né, como vocês falaram, né, como a Ana Paula falou também, né, deixa eu ligar o meu vídeo aqui, senão fica estranho falar para... fica estranho, porque senão a gente fica assim... a gente não conhece muito essa história também, aqui, né, porque é uma história que não é... Esse é o Marlon e esse é o Júlio. Ah, aí na camiseta. Não é um Marlon no calendário. É importante, né? É importante, Cíntia, que mostre, né? Mostre o rostinho deles, né? O nome deles, né? Então, isso é super importante. E essa tua fala aqui, eu sei que às vezes pode até ser meio sofrido para ti, né? Mas eu acho que as pessoas têm que saber, nós mesmos, nós estamos aqui, né? Como a Mônica disse, né? Nós estamos aqui na universidade, a gente às vezes fala sobre essas coisas, mas a gente não costuma ouvir esses depoimentos, assim, a realidade que é mais dura do que está escrito no livro, bem mais dura, né? Então, eu quero te parabenizar pela coragem de vir falar, de falar dessa tua dor, porque falar de dor não é fácil, não é para qualquer um, precisa ter coragem para falar da dor. As mães de Manguinhos me acolheram, eu fico muito feliz quando tem reunião entre a gente, eu me sinto muito bem, entendeu? Eu converso, desabafo com elas, porque eu não tenho com quem conversar. Eu me desabafo com elas. A Ana Paula e a Patrícia, a gente já se conhece há muito tempo, né? Nós somos da comunidade. Mas aí na reunião tem outras mães também que perderam seus filhos, igual nós.
tem psicóloga, tem terapeuta, então eu me sinto muito bem mesmo, que elas me acolheram mesmo. Eu fico muito feliz Que bom, de ter Cíntia. reunião. Que bom, que bom. Então fica aí, vamos falar agora um pouco com a Patrícia. Muito obrigada, tá, Vou Cíntia? desligar a câmera, tá bom? Tá. Vou desligar a minha também aqui, para não cair. Então, boa tarde a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite para estarmos aqui, né, relatando um pouquinho da nossa vivência em um território que, graças a Deus e às deusas, vocês não conhecem de perto, em loco, territórios conflagrados como o nosso. Meu nome é Patrícia Oliveira, eu tenho 41 anos, sou irmã da Ana Paula, filha do Jonathan, esse jovem lindo que foi assassinado pelo braço armado do Estado. Eu gosto de me apresentar também como uma favelada arquiteta, porque eu consegui furar a bolha social, me formei em arquitetura em 2017, mas ao ouvir falar em meritocracia, eu sempre trago uma observação, porque mesmo eu tendo feito todos esses esforços, tendo visto o esforço que meus pais fizeram para que eu tivesse educação, eu continuo com um alvo no meio do meu peito, pelo fato da minha cor, pelo fato do local de onde eu moro. Isso é muito triste, porque a gente quer fazer com que os nossos jovens acreditem que estudando, fazendo tudo da forma correta, eles vão ter uma vida plena, como todos os outros jovens que não moram nas periferias e favelas. Mas essa não é a verdade. A gente conhece a verdade nua e crua, e ela é bastante cruel. Ela é bastante cruel a partir do momento que vivemos em um país, como a Ana Paula disse, racista, preconceituoso e muito hipócrita também. Porque ultimamente a gente tem visto as grandes apreensões de drogas. Nas favelas e periferias, eu costumo dizer que temos os varejistas. Os varejistas das drogas estão aqui. Se o dinheiro das drogas ficassem apenas nas favelas, com certeza já não teria mais tráfico de drogas em lugar nenhum. Mas a verdade é que as toneladas de drogas, os grandes armamentos, eles chegam em fazendas, chegam em jatos, em helicópteros, até mesmo em aviões presidenciais. Isso não é, para mim, não é algo aceitável. Para mim, não é algo que uma sociedade realmente que quer ver a paz, que quer viver em paz, devesse aceitar. Essa galera que, tipo, grita que bandido bom é bandido morto, dorme ao lado de um empresário de, por exemplo, peças de piscinas. É empresário, tem uma empresa que exporta, importa peças de piscinas, ou então tem lá a sua empresa que fornece mangas. E são essas pessoas que fomentam todo esse crime, toda essa violência no nosso país. São essas as pessoas. Não tem para onde correr. Não adianta as pessoas quererem culpar o favelado por todas as mazelas que nós temos no nosso país. Costumam dizer também que a favela é violenta. Eu moro há 41 anos aqui em Manguinhos e posso afirmar com muita precisão que a favela não é violenta, ela é violentada todos os dias. Todos os dias nós sofremos uma violência diferente. Enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto jovens, são vários tipos de violência. É uma saúde deficiente, é uma educação totalmente medieval, que nos deixa totalmente lá atrás de pessoas que têm uma educação de qualidade. Para a gente conseguir qualquer coisa que realmente vá nos impulsionar, que vá fazer com que a gente se desenvolva, a gente tem que trabalhar, estudar 1000 vezes mais do que outras pessoas. Isso é cansativo. Nesses últimos tempos, eu tenho falado muito isso. Eu estou cansada. Eu tenho me sentido cansada, porque eu não tenho vislumbrado uma luz no fim do túnel. Nós, mulheres, geralmente estamos nos frontes, né? Nós estamos à frente da maioria das batalhas, por conta de que a gente sabe que o racismo ele existe e atinge todas as pessoas, mas o corpo negro masculino ele é muito mais violentado, porque até mesmo numa simples abordagem a gente vê como que eles fazem com os nossos jovens, com os homens da nossa favela. Totalmente uma agressividade gratuita. Vai questionar alguma coisa, já toma um tapa na cara.
até mesmo quando vai procurar alguma coisa no corpo desse homem, é com muita violência. Então, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual, a maioria das vezes, as mulheres lideram os frontes. E isso é bastante complicado e cansativo, porque, além de todas as outras obrigações que são inerentes ao nosso dia a dia, a gente ainda tem que sair do nosso espaço para ir para movimentos, para ir para manifestações, porque a gente acha que é mais seguro que as mulheres façam isso do que os homens. Então, eu acho que é uma pauta que eu, ultimamente, tenho levantado bastante quando eu tenho algum lugar de fala. É a hipocrisia do Brasil que deveria acabar, e se realmente gostariam de viver em paz, que nos dessem paz, que nos dessem tudo que está escrito lá na Constituição. Habitação, saúde, educação, tudo de qualidade. Não é meia boca como eles costumam fazer com o povo de favelas e periferias. Eu acho que esse seria o único caminho para que a gente vivesse em paz. Mas a ganância, o fato de querer ter um dinheiro que não tem nem tempo hábil para gastar, fala muito mais alto. A gente viu agora há pouco tempo, durante uma pandemia, onde tem matado milhares de pessoas, os governantes roubando o dinheiro da saúde. Dá para acreditar que a gente vai ter uma esperança de um futuro melhor? Eu, sinceramente, infelizmente, não tenho. É isso. Até o momento é o que eu pretendo falar. Muito obrigada, Patrícia. Tá, então, nós estamos aqui todos, assim, emocionados com as falas de vocês, e é um ótimo confronto com a realidade, né, das realidades mais duras do país, eu penso, né, e que a gente está aqui, né, com vocês, com esses depoimentos tão emocionantes e emocionados, né, e que nos coloca em contato direto com essas experiências de vocês, com essa realidade que a gente conhece basicamente através do Jornal Nacional, alguma leitura que a gente tem, né, e esse Rio de Janeiro e a favela, que é realmente, o que é mostrado, que é construído na mídia, na imprensa, é construído uma imagem, né, que criminaliza o favelado, né, esses indesejáveis, esses que não têm espaço dentro da cidade, né, que querem excluir da cidade ou que não querem integrar a cidade, né, são aqueles, então, que merecem apanhar, que merecem levar tiro, né, e aí, como acho que tu bem trouxeste a questão do tráfico, né, acaba sendo, né, a justificativa, né, ou o mote exatamente para poder entrar na favela, né, então tem várias questões que dá para discutir muito aqui, né, então, como eu disse antes, eu acho que a questão da classe, a questão da raça, a questão do gênero, né, todas essas questões entram aí, né, e eu achei muito interessante essa questão que tu colocaste aí, né, que as mulheres vão para a luta. Eu não tinha pensado nunca nisso, confesso, que as mulheres vão para a luta porque os homens são mais agredidos, né, e as mulheres aí tem toda uma relação patriarcal também, né, daquela coisa, né, da mulher, né, de certa forma, né, embora, né, a gente questione essa coisa da violência, né, sobre as mulheres, mas a violência física para o homem negro realmente, né, ela é bem mais intensa, né, e a própria questão de toda uma construção social, né, cultural que se tem do homem negro como criminoso, né, então, e a mulher negra já tem uma outra construção, né, mais voltada para a sexualidade, enfim, né, mas o homem negro é essa construção mesmo de bandido, de criminoso, né, eu nunca tinha pensado mas nisso. É também se apropriar, né, do próprio discurso paternalista e matriarcal, vamos dizer assim, né,
que diz que a função das mulheres é Sim, cuidar dos filhos, né? É toda nessa... Não tinha pensado nisso também, Patrícia. Sim, Uma achei sacada muito... interessante, né? Não tinha pensado... Não, porque a gente pensar até na questão da época da ditadura, né? Das madres lá, das abuelas de maio, né? Da Argentina, tudo são sempre grupos de mulheres, né? Que Mas a própria questão... colocam, né? Desculpa. Não, tudo bem, não... Não, essa é a própria questão da maternidade, que eu ia dizer, né? A própria questão da maternidade não é uma que elas fazem, né? A questão do movimento de mães, né? Não é para idealizar a maternidade, mas é politizar a maternidade, né? Eu acho que é politizar essa maternidade, porque o exercício de maternidade também é político, né? Também é um exercício político na medida em que elas estão lutando por melhores condições de vida dos filhos e etc, né? Mas eu comecei a falar aqui porque a gente vai se empolgando porque é tão interessante, né? Eu acho que nós vamos abrir para perguntas, depois a gente vai fazendo os comentários, né? Assim, né? Então, acho que a Márcia quer fazer Márcia, pergunta, né? já. A Márcia quer perguntar. Desculpa atropelar aí as perguntas, mas... Imagina. Boa tarde. Já começo chego nesse horário aqui já sensível e emocionada. Esses espaços são espaços bons para a gente se emocionar. São espaços hábeis para a gente se emocionar, quando às vezes não é possível fazer isso ao longo do dia. Pensando sobre essa questão da violência, isso vem muito ao encontro de um comentário que eu costumo fazer. Uma vez conversando com mulheres de um quilombo urbano de Porto Alegre, eu trabalho com violência doméstica, e eu dizia a elas que a delegada de Viamão, que é uma cidade da periferia de Porto Alegre, foi uma das capitais do estado, é uma cidade antiga e tem 3 quilombos. E elas diziam que tem muito pouca violência doméstica, né, nessa região quilombola. E aí essa quilombola aqui de Porto Alegre me disse: está enganada, e eu adoro quando fazem isso. Está enganada, não sabe o que está dizendo. A gente não vai na polícia, porque se a gente for na polícia, os nossos agressores, que apesar de tudo são os nossos homens, vão apanhar. E vão apanhar do jeito como a gente não quer. Então, essa fala, né, das gurias, reforça, né, anotei isso até, porque vem ao encontro dessa informação que chega para mim, né? E talvez por isso a gente tenha tantas mulheres vítimas, né, de feminicídio, porque o ciclo, né, e essa ida à polícia, às vezes, ela é interrompida pelo medo da represália da própria polícia, né? Que essa coisa de dizer: olha, eu estou sendo ameaçada, eu só quero que ele pare. Eu não quero que matem ele. Eu não quero que entrem aqui fazendo horrores. Não sei, gurias, se eu estou certa, se eu estou errada, eu preciso achar um caminho, mas eu quero falar sobre isso, eu preciso falar sobre isso. E eu preciso que vocês me digam se eu estou muito errada a respeito da minha intuição. Eu estou travando. Ana Paula, quer falar? De vocês está travando? Não, Cíntia, tá de boa. Aqui está travando. Parou, voltou de novo agora. Oi, Márcia. Então, eu concordo plenamente, acho que é isso mesmo, né? É a mesma coisa, muitas vezes eu fui perguntada, você não tem ódio, não quer que... assim, sobre o sentimento de vingança contra o policial que assassinou meu filho. E eu, desde o início, eu sempre falei, eu quero que ele viva e sirva de exemplo para outros, sabe? Eu não desejo vingança, eu não desejo morte, eu não sei se ele é pai, mas eu não desejo que ele perca, tenha o sentimento que eu carrego hoje, a dor que eu carrego hoje de perder um filho, não desejo isso para ele, e Deus conhece meu coração e sabe disso. Então, a única coisa que a gente pede é que a justiça aconteça, que essa impunidade pare,
porque a gente sabe que essa impunidade é o que alimenta ainda mais a violência, né? A gente quer que a justiça seja feita, que ela se mostre para a gente, porque, infelizmente, a justiça para a favela, ela só se mostra quando é contra nós, sabe? Quando é para nos julgar, nos encarcerar os nossos. A gente não enxerga a justiça de uma outra forma. Tá aí 7 anos eu nessa luta árdua, numa luta dolorida, em busca de justiça pelo que fizeram com meu filho, né? E é isso, é muito isso que você está falando, Márcia. Eu não desejo que esse policial seja morto, sabe? Eu não desejo que ele sinta a mesma dor que eu estou sentindo da perda de um filho. É apenas isso, que a justiça seja feita para que outros casos não aconteçam, sabe? Eu gostaria, o meu maior desejo era que ele se arrependesse profundamente do que ele fez com meu filho, se arrependesse profundamente de toda a dor que ele causou em mim, toda a minha família, nos nossos amigos, nos nossos vizinhos. Era o que eu mais queria que acontecesse, sabe? Que ele pudesse dar depoimentos para outros policiais, sabe? Para que essa violência gratuita contra os corpos dos moradores de favela parasse, sabe? E eu sempre falo, a justiça é o mínimo que pode acontecer para nós. Eu falo também que a justiça ela nunca vai acontecer para uma mãe que teve um filho arrancado do seu convívio dessa forma. Justiça seria se o meu filho tivesse tido a oportunidade de sair da nossa casa com a namorada dele naquela tarde de quarta-feira e pudesse retornar para casa. Isso seria justiça, né? Mas a justiça ela nunca vai acontecer porque o meu filho não vai mais voltar para mim, para nossa casa, para nossa família. Então, hoje, o movimento das mães de Manguinhos é um movimento de mulheres, né? Somos todas mulheres negras, moradoras de favela. O nosso movimento é um movimento de acolher outras mães, de tentar fortalecer essas mulheres, de fazer formação política, sim, porque precisa ter um entendimento. Nossos filhos não foram mortos por um acaso, nossos filhos não foram mortos por um despreparo da polícia. Não. Não existe bala perdida, uma bala que só se perde, só acha os corpos negros e favelados, entendeu? Então, não existem balas perdidas. Então, essas mulheres, elas precisam ter esse entendimento, se fortalecer nisso, e até para entender e para buscar essa justiça. Por que tem que buscar essa justiça, né? Por outros filhos, para que outros filhos possam viver, para que outras mães possam ter esse direito garantido de conviver com seus filhos. E, assim, para mim é um grande presente, é uma força a Cíntia estar aqui hoje com a gente, porque a Cíntia é uma dessas mães, como ela disse no seu depoimento, o filho dela fez, sim, algo errado, né? O filho dela fez algo ilícito, mas nem por isso ele tinha que ser assassinado, né? Então, quando a gente consegue acolher a Cíntia, consegue trazer ela para o nosso colo mesmo, né? É muito importante que ela venha e tenha essa coragem mesmo de se expor aqui, de colocar o rosto e assumir, né, que o filho estava realmente fazendo alguma coisa errada, mas que justiça é essa, né? E aí, que outras mães possam se inspirar na Cíntia, porque muito se fala, quando a polícia mata uma pessoa dentro de uma favela, a primeira coisa que ela fala, matei porque era bandido. E aí, nisso, já se foram várias crianças assassinadas, vários jovens assassinados, e quando eu comecei a falar, a ir para as ruas e falar, eu lembro, no início, a primeira coisa que eu queria falar, a polícia matou meu filho, mas meu filho não era bandido. E aí foi na luta, ouvindo outras mulheres, outras mães, que eu aprendi que aquela minha fala dava poder para que eles continuassem matando, entrando na favela e continuassem matando as pessoas e falando isso. E aí ali é uma aula mesmo, sabe? É um aprendizado. E foi ali que eu aprendi que eu tinha que mudar, transformar aquela fala.
E aí, porque eu encontrei outras mães, assim como a Cíntia, que os seus filhos foram autores de atos infracionais, né, passaram pelo sistema, e aí eu vi naquelas histórias, eu falava, caramba, mas eles não tinham que ser assassinados, né? E aí eu comecei a falar, ó, meu filho não era bandido, mesmo se fosse, não tinha que ser assassinado com um tiro nas costas, totalmente indefeso, né? E é isso, é que as mulheres têm que entender, as mães têm que saber que elas podem sim buscar justiça pelos seus filhos, independente se eles já tenham feito alguma coisa errada ou não. Elas têm esse direito de buscar essa justiça pelos seus filhos, sim. E só assim a gente vai conseguir se fortalecer, né? E eu tenho a esperança, eu preciso me agarrar nessa esperança, né? Pode ser que eu não veja essa mudança, né? Mas que outras mães possam ver essa mudança, que outros filhos possam ser beneficiados pela nossa luta de hoje. Obrigada, Ana Paula. Carolina, eu acho que é a Muriel que está controlando, né? Desculpa, Muriel. Não, eu não sei se a Patrícia quer falar ou a Cíntia também. A Vitória tinha colocado também, acho quer falar, Vitória? Tu tinha colocado uma pergunta aqui no... Não, mas as gurias, Mônica, vê se as gurias querem responder ainda a questão da Márcia. Então, o meu filho Júlio, ele tinha cedo, o meu sobrinho tinha sido baleado aqui mais perto, entendeu? Fui fazer foi fazer besteira. Aí veio a óbito, né? Perto de casa mesmo. Quando foi à noite, era 9h pouca, meu filho saiu, o Júlio, 17 anos, para comprar uma comida perto de casa. Aí, enquanto a moça estava fazendo a comida, ele parou na esquina, mais à frente da minha casa. Aí, a última vez que eu vi ele em pé nessa esquina com o celular, e entrei. Isso que eu entrei, escutei um barulho, mas eu não sabia que era tiro, porque não estava tendo operação na favela. Entendeu? Porque o caso do meu sobrinho foi na favela, um pouquinho mais à frente. Escutei só minha vizinha e minha prima gritando, que o Júlio foi baleado. Isso que eu saí para ver se era ele mesmo, foi na hora que eles deram o tiro. Eu recuei, entendeu? Eu recuei, dei a volta, fiquei perto do Rainha, pedindo para socorrer meu filho, eles não deixaram. Porque a rua onde a minha vizinha que socorreu ele, botou dentro de casa. Eles não deixaram nem a minha vizinha me ligar para falar. Trancaram ela e os filhos dela dentro do quarto. Entendeu? E o beco estava fechado, então não tinha como entrar. E eles não deixavam, a única passagem é onde ele estava. Ele não deixava. E nesse dia eu tinha brigado com meu filho mais cedo. E ainda ele morreu sem falar comigo. E o que me dói muito mais é isso. Entendeu? Ele morreu sem falar comigo. E o filho da menina, na casa onde ele estava, falou que quando ele estava no banheiro caído, ferido, né, ele pediu para ele me pedir perdão, mandando me pedir perdão. Então dói muito isso. Eles não deixaram socorrer meu filho. Aí dói demais, muita dor, muito mesmo. Ele foi só para comprar uma comida. Ele errou sim, entendeu? Mas estava direito, cumpriu o que tinha que cumprir, né? Porque ele era menor, saiu, não estava mais. E aconteceu, perdi meu filho. Fiz 3 anos agora, dia 25 de setembro. Que ele faleceu. Muito ruim. Nosso abraço para você, Cíntia, com todo o nosso carinho. Você não está sozinha, não, tá? E ele sabe do seu amor por ele. Eles sabem do seu amor por ele. Eu estou aqui chorando, mas eu estou me sentindo muito bem em poder conversar com outras pessoas que não conhecem a nossa história, nós contando, tá desabafando, e as pessoas vão saber o que a gente passa. Porque ninguém cria filho a vida errada. Entendeu? Eu tenho mais um filho, crio o meu neto, que está aqui perto de mim. Entendeu? Ninguém cria filho para a vida errada, mas... Entendeu? Pelo menos poderia deixar eu socorrer, mas... Felizmente não deixou. Entendeu? Espero que eles venham pagar, entendeu? Assim, ser preso, mas não vai ser mesmo, né? Mas entrego na mão de Deus. Deus está me dando força para me continuar, porque eu tenho mais 4 filhos, mas os netos, para ajudar minha filha a criar com os netos.
E é isso. Então, respondendo à pergunta da Vitória, e após esse relato da Cíntia, a gente pode colocar que a importância do movimento das Mães de Manguinhos é justamente, eu acho que o ponto mais forte do nosso movimento é esse, é deixar com que as mães e vítimas da violência, familiares, coloquem para fora todo esse sofrimento. Porque quando eu tive a ideia de conectar a Ana Paula com a Fátima, foi porque eu percebi que o nosso ambiente familiar já não estava sendo o suficiente. Porque uma mãe, quando perde um filho, essa dor não tem nem nome, né? A gente sabe que é algo inominável. E, assim, essas mulheres precisam, a todo tempo, falar do filho, precisam expor o que estão sentindo, e nem sempre encontram na própria família esse apoio. Graças a Deus, não é o caso da Ana Paula, ela sabe disso, porque nós somos uma família muito unidas mesmo pelo amor, é algo que nos salva de todas as adversidades que nós encontramos durante todo esse percurso, ela é apaziguada pelo amor. E, assim, não são todas as famílias que têm esse privilégio, eu posso dizer assim. E, a partir do nosso encontro, da nossa formação desse movimento das mães, nós pudemos dar voz a essas mulheres, levá-las para atos, manifestações, onde a gente grita, onde a gente chora, onde a gente se abraça. E isso é muito importante para que a saúde mental de todas nós não se abale ao ponto da gente adoecer e morrer. Porque o plano de Estado, do governo, de uma parte da sociedade, para nós, pobres, pretos, periféricos, é muito disso, escravizar, encarcerar e matar. São várias as formas que eles têm para fazer isso com o meu povo, com toda essa galera que mora nesses territórios. A invisibilidade das comunidades, a falta de voz que nós temos em todos os aspectos da sociedade é algo que, tipo, ajuda para que isso aconteça, para que a gente perca a legitimidade até mesmo de chorar a nossa dor pelos mortos, pelos nossos mortos. Isso é muito triste. E o movimento das Mães de Manguinhos está aqui para isso, para acolher, para ser acolhida, para ajudar, fazendo essa incidência política em todas essas pessoas que nos encontram, porque não temos outra opção. A Ana Paula disse, a gente não teve outra opção, a não ser cair para a luta. O luto não existiu. O luto ele foi substituído pela palavra luta, porque luta para nós é verbo o tempo todo. Gurias, eu queria... eu acho que era a Carolina que ia fazer uma pergunta, mas ela colocou no chat aqui, falando que a polícia se coloca como heróica em situações que vai contra os direitos humanos, os direitos dos nossos adolescentes e jovens. Tinha colocado aqui também que ela não sabia se ela ia conseguir falar, então... deixando carinho, apoio para vocês, e falando que na psicologia social se estuda como a sociedade tem esse desejo de punir, independente do que qualquer um desses jovens tenha feito, nada justifica os assassinatos, né? Acho que é um pouco do que vocês estavam falando, assim. Eu queria aproveitar, não ter uma mãozinha levantada e perguntar para vocês quantas pessoas participam do movimento, uma média, assim, de mulheres que participam, de quem vocês têm apoio, parcerias, né? Apoio no sentido, assim, outros movimentos sociais, vocês andam juntas com outros movimentos, e também se vocês sofrem algum tipo de perseguição, se vocês sentem algum receio com relação à participação no movimento. E só dizer assim que eu acho que uma questão muito importante é essa da romantização da violência que a gente tem nas novelas, que a gente tem no cinema, principalmente essa romantização do policial heróico, né? A gente teve, a partir do Tropa de Elite, assim, foi escandaloso aquilo, né? A gente olhava aquilo com escândalo e as pessoas olhavam aquele filme como uma coisa
um exemplo a ser seguido, né? Então a gente é complicado, assim, mas a gente vai vendo como a sociedade vai construindo essa romantização da violência, né? E de quem pode ser violentado, quem tem o direito de violentar. Então eu deixo um abraço, um carinho para vocês, assim. Obrigada. Obrigado. Então, obrigada, Muriel, pelo carinho. Recebo o nosso carinho aí também, nosso abraço. Para a gente é muito importante receber esse apoio, né? Muitas vezes a gente se sente muito sozinha mesmo, né? O nosso coletivo é um coletivo pequeno, né? Mas de muita força, né? Inclusive, nós estivemos ativas na DPF 635, né? Que é a DPF das favelas, que foi uma decisão do ministro Fachin, né? Para que se parasse as operações policiais agora na pandemia, mas que infelizmente, né? Também não foi respeitada, né? Então é para a gente também pensar um pouco. Se uma decisão de um ministro, né, do Supremo Tribunal não é respeitada, né, imagine como eles agem dentro das favelas, né? O nosso movimento, atualmente, ele está composto por 10 mães, né, que estão sendo acolhidas. A gente está com o apoio das psicólogas do NAPAV, que é um núcleo de atendimento a pessoas vítimas da violência do Estado, né? Então, a gente está tendo acolhimento agora, semanalmente. É o nosso coletivo, né? São as mães, todas daqui de Manguinhos, que são atendidas com 2 psicólogas, e também, deixa eu lembrar aqui. Tá, agora sim, o nosso acolhimento ele vai além, né, da favela de Manguinhos, ele vai além até do território do Rio de Janeiro, né, porque através das redes sociais a gente tem uma facilitação de ter acesso, né, e que outras mães, outros familiares tenham acesso também a nós, né, porque nós temos nossas páginas, né, nas redes sociais. Temos a página das Mães de Manguinhos no Facebook, que é a que a gente mais utiliza, né? Temos a página também no Instagram, no Twitter, e aí a gente recebe muitos pedidos de ajuda, muitas informações por ali, pelas redes sociais, de mães e familiares até de outros estados, perguntas assim, moro em tal estado, Rio Grande do Norte, vocês saberiam me informar se aqui tem algum movimento parecido com o de vocês? E às vezes a gente nem tem essa informação, mas a gente vai procurar buscar com os outros movimentos dos quais nós somos parceiros, né? E que existe há muito mais tempo, né, aqui no Rio de Janeiro, como é o caso da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, né, que já existe acho que há mais de 20 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, e que é parceira, né, nossa. Tem também o Movimento Moleque, né, que é um movimento de mães que foi formado a partir de mulheres que se conheceram na fila para visitar seus filhos privados de liberdade no sistema socioeducativo. Então, é um movimento moleque, existe aqui no Rio de Janeiro. Existem, e aí a gente foi conhecendo vários outros movimentos de mães, né, nessa luta. Existem as Mães Sem Fronteiras, que são mães que também tiveram seus filhos assassinados na favela do Chapadão, uma favela que fica também na zona norte do Rio de Janeiro. E a gente vai se conectando, sabe? E existe um encontro, e a partir desses movimentos surgiu a rede nacional, existe uma rede nacional de mães e familiares, né? Porque não são só as mães que estão na luta, mas outros familiares, né? Porque é todo mundo que sofre, é amplo, né? As pessoas que perdem, né? Nós temos aqui o exemplo da Patrícia, que é essa tia maravilhosa
que está aí na luta também. E aí existe essa rede nacional englobando vários movimentos de outros estados, movimentos de mães e familiares, né, de violência do Estado, como o movimento das Mães de Maio de São Paulo, o coletivo Mães de Maio de São Paulo, tem as Mães de Maio do Cerrado, tem um coletivo de mães também da Chacina do Curió, do Ceará, e a gente vai conhecendo, a gente já esteve em alguns estados, e aí, a partir dessa conexão, foi pensado um encontro anual, né, que não ocorreram nesses 2 últimos anos por conta da pandemia, mas seria o nosso 5º encontro, não é isso, Patrícia? Seria o nosso 5º encontro, né, que seria no Ceará. O primeiro encontro aconteceu em São Paulo, né? O segundo encontro foi em Salvador, e o terceiro encontro foi aqui no Rio, o 4º encontro foi em Goiânia. E quando a gente se encontra, e aí as mães de todos os estados, esses movimentos de mães e familiares, a gente, com ajuda, apoio, né, de organizações como a Anistia Internacional, né, Justiça Global, que geralmente apoiam com as passagens, né, alguns movimentos também, como o nosso, fazem vaquinha online para conseguir passagem, para que o máximo de mães e familiares consigam se deslocar para esse estado onde vai acontecer o encontro. E aí, quando esse encontro acontece, é um encontro de muita troca, é um encontro onde a gente sai mais fortalecida, onde a gente vai para as ruas também naquele estado, onde a gente vai para a porta do Tribunal de Justiça, onde a gente procura saber quais são os casos que estão parados naquele estado, né? E a gente vai para a porta do tribunal, para a porta do Ministério Público cobrar ações, a gente consegue fazer reunião com as autoridades desses estados para cobrar, e aí vão todas as mães, e aí a força é muito grande, sabe? E a gente volta, assim, para os nossos estados bastante fortalecidas, né? O último encontro foi em Goiânia, e aí as mães tinham perdido seus filhos que estavam presos e foram vítimas de um incêndio, eles estavam sob a tutela do Estado, e teve um incêndio, né? E os jovens morreram queimados, e aí foi triste demais, e assim, essas mães estavam totalmente desamparadas, né, e a gente conseguiu, né, ir até lá a Assembleia Legislativa lá de Goiânia, conseguimos reuniões, e depois, quando as mães já voltaram para os seus estados, a gente recebeu, né, a mensagem das mães falando que elas conseguiram, né, uma reunião e iam receber já uma reparação, né, do Estado. E é isso, a gente vai se conectando e a gente vai fazendo nossas missões aí. Complementando, então, um pouquinho da resposta da Ana Paula para a Muriel, a respeito das perseguições, de medo, de retaliações. Dentro do nosso território, a gente fica muito à vontade, nós temos o apoio da favela, que sabe da nossa luta, mas eu falo por mim. O único momento que eu sinto medo é quando a gente vai para as manifestações fora, onde a gente fica cercada por todos os braços armados do Estado que eles botam para andarem do lado, atrás. E isso me deixa muito desconfortável, porque a gente sabe da covardia deles, né? Então, é o único momento em que a gente se sente assim. Lá no caso de Goiânia, por exemplo, as mães tinham muito medo, até mesmo de fazer qualquer tipo de manifestação, porque elas disseram para a gente que não era seguro. Por exemplo, algumas musiquinhas que a gente costuma cantar nos nossos atos, elas ficaram com muito medo, porque falava mal da polícia. Então, ficaram com medo de represálias após o término das manifestações. Mas, assim, o movimento das Mães de Manguinhos tem uma legitimidade bastante grande, porque as pessoas sabem que a gente luta por justiça, a gente não quer nada além disso. Não sei se mais alguém quer comentar. Temos perguntas. Fiquem à vontade, gente. Todo mundo está super emocionado aqui, né, com os depoimentos de vocês, que eu acho que a gente precisa disso também, né?
a gente se mobilizar também, né, junto com vocês. Eu acho que, com certeza, todos nós aqui estamos nos colocando à disposição de vocês, né, para vocês contarem conosco, né, desde a divulgação, né, ou, enfim, né, o que for preciso, né, né, gostaríamos de estar presencialmente para abraçar vocês, né, sintam-se todas muito abraçadas de coração, assim, né. Eu queria perguntar um pouco para vocês, aí mais, né, um pouco do que a Muriel falou do movimento em si, né, eu vi uma entrevista, Ana Paula, que tu falavas até da expansão internacional do movimento, né, então que tu falasse um pouquinho nesse sentido, porque também é importante, né, ampliar o movimento e falasse um pouco dos projetos de vocês aí, né, também uma outra questão que eu queria saber nesse contexto que a gente está vivendo, em que Marielles são mortas, né, e aí também, né, a questão do medo, né, o quanto o medo impede também, né, as mães muitas vezes de participar. E aí, como vocês falaram, dentro da favela vocês se sentem protegidas, mas o problema é que pessoas de fora entram na favela e vocês também precisam eventualmente sair da favela, né? Então, falar um pouquinho do medo e essa questão bem específica, né, que é da internacionalização do movimento e projetos que vocês tenham aí. Então, eu acho que, assim, a gente tem mais medo de perder mais pessoas, de perder mais familiares, de perder outros amigos, né? Eu acho que o nosso medo maior é esse, de perder mais, né? Então, acho que, às vezes, o medo também, ele paralisa, mas ele também impulsiona a gente a seguir na luta, sabe? Porque a gente tem pelo menos eu tenho esse entendimento, que eles vão continuar matando, né? A gente parada de braços cruzados ou na luta. Então, eu prefiro morrer lutando, sabe? E, assim, a Marielle, você citou a Marielle, ela se tornou uma grande amiga, uma grande inspiradora mesmo para mim da luta. Muitas vezes eu estava assim, no dia que o Jonathan foi assassinado, eu recebi uma ligação da Marielle. Na época ela ainda não era vereadora, mas ela já trabalhava na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né? E aí ela me ligou, né, prestando solidariedade, e a partir daquele dia ela já se colocou, ela veio até a minha casa, ela convocou reunião com a minha família, ela foi comigo até a cúpula da unidade de polícia pacificadora, cobrar respostas, né, do Comando Geral das UPPs, né, não só comigo, mas com outras mães também que tiveram filhos assassinados por policiais da UPP. Então, assim, era Dia das Mães, aniversário do Jonathan, ano de morte, ela estava sempre ligando para deixar uma palavra de carinho, de força. Algumas vezes em que eu me encontrava para baixo, desanimada, ela sempre falava para mim, pelo Jonathan, pelo Jonathan, você precisa seguir, né? Infelizmente, existem outros Jonathans que precisam da sua luta, do seu cuidado, da sua proteção. E eu sempre guardava isso. E quando aconteceu o assassinato da Marielle, eu estava na Jamaica. No dia 12, quando eu cheguei na Jamaica, eu fui participar de uma conexão entre mães do Brasil, Estados Unidos e Jamaica, mães que tiveram seus filhos assassinados foi um intercâmbio, né, organizado pela Anistia Internacional.
esse intercâmbio reunia mulheres vítimas, né, de familiares de vítimas da violência do Estado. E eu cheguei lá, na Jamaica, no dia 12, mal eu cheguei no hotel, já recebi uma ligação de que um jovem tinha sido assassinado aqui na favela, que fica bem do lado da nossa, né, que é a favela do Jacarezinho, onde, infelizmente, esse ano ocorreu a chacina, com 27 mortos, né, se eu não me engano. Ocorreu a chacina do Jacarezinho em plena pandemia e estando em vigor, né, a DPF 635, que impedia operações policiais durante a pandemia. Pessoas foram covardemente assassinadas, executadas na favela do Jacarezinho. E essa favela é uma favela que fica bem do ladinho aqui da nossa, e o Matheus Melo, um jovem que a gente conhecia, né, ele foi levar a namorada em casa, foi levar a namorada em casa, e quando ele estava saindo da favela do Jacarezinho, ele estava saindo de moto, segundo testemunhas, passou uma viatura da polícia e atirou, simplesmente atirou. Não fizeram nenhum sinal para ele parar, para fazer nenhuma averiguação, nada, simplesmente atirou porque era um jovem negro saindo de moto de uma favela. E é assim que é o procedimento da polícia aqui no Rio de Janeiro, infelizmente. E aí a família me ligou, porque não sabiam que eu não estava em Manguinhos, né? Eu recebi mensagem desesperada da tia do Matheus pedindo ajuda, e naquele momento eu fiquei desesperada, porque conheço os pais do Matheus, e prontamente eu encaminhei a mensagem para a Marielle, no dia 12, né? Eu encaminhei a mensagem para a Marielle, que na hora ela falou: Ana, fica calma, eu vou entrar agora em contato com a família do Matheus, e assim ela fez, né? E é isso, eu entrei em contato com outras redes de apoio, pedindo para que entrassem em contato e cuidassem da família do Matheus naquele momento. E assim, gente, foi muito difícil, porque foi meu último contato com a Marielle, e 2 dias depois, né, no dia 14, eu estava escrevendo, porque 14 de maio, o dia, né, o número 14 é um número muito simbólico para mim, que foi o dia que meu filho foi assassinado. Então, eu estava ali, fazia mês de aniversário de morte do meu filho, eu estava lá no hotel, escrevendo no Facebook uma postagem, um desabafo, como se eu estivesse conversando com meu filho. Estava ali escrevendo e o telefone não parava de tocar, de chegar mensagem, e eu não atendendo, porque eu não queria parar de escrever ali. Quando eu acabei de escrever ali para o Jonathan, né, que eu estava ali, que eu amava muito ele e tal, quando eu fui atender, ver as ligações, eram notícias de que a Marielle tinha sido assassinada. Então, assim, é muita coisa, né? Minha família, eu estava longe, minha família muito preocupada, né? Porque há esse medo, né? De quem nós somos os alvos, né? E quando a gente se coloca os nossos corpos nessa luta de frente, a gente coloca a cara, né? A gente se torna ainda mais alvo, né? Porque é um corpo que está incomodando. Mas é o que eu falei antes, a gente vai seguir na luta, porque independente de qualquer coisa, vão seguir nos matando, e a gente teve sim essa conexão fora do Brasil. A Anistia Internacional, uma grande parceira e apoiadora. Então, assim, a minha primeira viagem foi para eu passei 17 dias na Europa, foi minha primeira viagem internacional. Eu nunca imaginei, né, que eu sairia da favela de Manguinhos para a Europa, né? Então, assim, foi uma primeira viagem, porque a Anistia tinha lançado em 2015 um relatório que se chama Você Matou Meu Filho, homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro. E o caso do Jonathan, entre outros casos, consta nesse relatório. Então, a Anistia ia divulgar esse relatório em outros países, e aí eles tiveram a iniciativa de convidar 2 mães para irem junto, 2 mães daqui do Rio, e uma mãe fui eu,
e a outra foi a mãe do menino Carlos Eduardo, que tinha apenas 10 anos de idade, quando foi assassinado com um tiro na cabeça, quando ele estava sentado na porta da casa dele, na favela do Complexo do Alemão. E aí a Terezinha, que é a mãe do Carlos Eduardo, também foi com a gente nessa viagem, onde a gente foi mostrar a realidade, né? Falar. Porque o Rio de Janeiro é visto como para turista ver, para gringo ver, né? A cidade maravilhosa, né? A cidade é a cidade do futebol, né? O Brasil é o país do futebol, das coisas maravilhosas. E aí, principalmente quando acontecem esses mega eventos, como Olimpíadas e outras coisas, Copa do Mundo, e que vem para o Brasil, as violências aumentam, né? Os corpos negros desaparecem. Há um aumento da violência, né? Há um aumento no encarceramento, há um aumento das pessoas que moram nas ruas, que somem, desaparecem, né? E um aumento também das operações policiais e consequentemente, as matanças nas favelas. Então, nós fomos, fomos em 4 países da Europa, que foi Holanda, Inglaterra, Espanha e Suíça. Depois eu estive mais umas 2 vezes na Suíça para participar de congresso, né? E um desses foi com a Dona Penha, que é a moradora daqui do Rio de Janeiro, que ela resistiu até o final e não, porque várias casas foram removidas para fazer. Acho que a Patrícia pode explicar melhor isso. Patrícia, a situação da Dona Penha, que foi removida. A Vila Autódromo é um local de moradia que foi removido para se fazer um estacionamento na época das Olimpíadas, não foi isso? E aí a Dona Penha foi convidada para falar das remoções e eu fui convidada para falar da violência policial quando acontecem os mega eventos, né? E é isso. Depois disso também eu fui para... eu estive também participando de um congresso nos Estados Unidos, e aí onde eu encontrei o movimento Black Lives Matter, né? Acho que é assim que se fala. Encontrei as mães também, né, que lutam por justiça, mães também dos Estados Unidos, né, que tiveram seus filhos assassinados, e eu vi que eram mulheres negras também. Encontrei essas mães, eram mulheres negras, e que faziam o mesmo processo de movimentação que nós aqui no Brasil fazemos, que é ir para a porta do Tribunal de Justiça, cobrar justiça, fazer manifestações. Então, é um pouco disso, né? Eu fiz, sim, representando o movimento das mães de Manguinhos, muitas vezes representando outras mães também do Brasil, fora do Brasil, fazendo essa denúncia da violência policial nas favelas. Gurias, olha, a gente só quer solidarizar com vocês, mandar um abraço muito grande. Sei que a gente ficamos muito mexidas todas aqui com as falas de vocês, muito poderosas, né? E é super necessário, né? A gente sabe que é difícil falar, é difícil que é uma coisa que mexe muito com, né? Os filhos da gente, é nós, é gente, né, que a gente está sofrendo isso, né, mas vou reiterar que o pessoal está falando no chat, foi um privilégio estar com vocês, ouvindo vocês, né, a gente só temos que, né, dar força para vocês e dizer que vocês podem contar com a gente, que precisar, né, a gente não sabe nem como ajudar, né, como fazer, mas acho que só nesses espaços já de fala, de compartilhamento, são importantes, né, para a gente, como falaram, né, para a gente não naturalizar essa violência, né, e são rostos, são vidas, né, e não são números, né, como muitas vezes a gente, meio que, nesse mundo de violência, a gente esquece um pouco isso, né, são vidas, né, e todas as vidas importam, né, e como a gente tem que lutar para a justiça ser igual para todos, né, e não ter 2 pesos e 2 medidas, como a gente vê, né, no Brasil, né, a gente tem o privilégio de ser branca, mas, né, a gente também tem outros, né, não tem o privilégio de ser homem, mas a gente tem o privilégio de ser brancas, né, e estar num espaço de fala que a gente pode, né, a gente não só, a gente sofre violência, mas também são outras violências, né, em outros sentidos.
mas se sintam muito abraçadas, né? Eu nem sei se a gente está se fazendo entender direito, que eu estou bem emocionada. Mas obrigada, meninas, por terem compartilhado conosco. Obrigado também, adorei vocês. Pessoal, Na live, mas foi maravilhoso. Fiquei nervosa, mas depois relaxei. Adorei. Não, Cíntia, sinta-se abraçada, Cíntia, a gente só quer te abraçar. A gente só queria abraçar vocês, ó, todas. E eu só queria fazer uma observação, porque um dos motivos para que a gente sempre aceite participar de momentos como esse é trazer muitas pessoas a refletirem sobre assuntos que elas não vivenciam, como vocês, que, graças a Deus, pelos privilégios também, vocês não vivenciam isso e a gente não deseja para ninguém que tenha essa vivência. Mas esse é um dos intuitos, para que a sociedade reflita e que entenda um pouquinho que é um plano, não existe um motivo banal para que essas coisas aconteçam, que a violência tome conta do nosso país. É um plano que está muito acima, onde as pessoas que fomentam tudo isso que acontece estão muito longe das favelas. Então, quando ouvirem falar muito mal das favelas, vocês parem e pensem um pouquinho, levem para os seus alunos, para as pessoas do seu convívio, para que elas reflitam um pouquinho sobre tudo isso que a gente fica com o ônus, mas que outras pessoas têm o bônus. Um beijão, obrigada pela oportunidade de fala aqui, tá? Tá. Beijo. Obrigado, olha, vou pedir só para vocês, vou dizer para vocês assim que nós somos aqui a maior parte professoras, né? E que a gente tenha a coragem que vocês têm, que a gente não tenha medo como vocês não têm, né? E que a gente consiga levar isso para a sala de aula, levar para os nossos alunos, para as salas de aula de graduação, levar para as salas de aula de escola, porque as pessoas precisam ouvir isso, né? E a gente tem que ter coragem para enfrentar e para falar isso. Muito obrigada, gente, tá? Foi ótimo, muito obrigada, tá? Obrigada, um abraço apertado. Coragem. Vocês, tá? Cíntia, e obrigada pela coragem, né? Tá com Deus, boa noite. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau, meninas. Um beijo no coração de vocês. Vocês também. Vocês também. Tchau, Paulinha. Tchau, Paty. Tchau, tchau. Tchau, Cíntia. Fica bem. Qualquer coisa, liga. Tá bom, obrigado. Saúde. Saúde.